Querida comunidade aqui reunida, você que nos acompanha também nesta Eucaristia pelas redes sociais, chegamos ao 22º domingo do tempo comum e o ensinamento hoje nos convida a refletir sobre um convite e ao mesmo tempo a buscarmos a sabedoria de Deus. Nós vemos a cena onde Jesus, convidado para um banquete, para cear com o chefe dos fariseus. Os fariseus já eram pessoas importantes na época, estudavam, achavam que eram os mais especiais da sociedade, colocavam fardos pesados nas costas dos outros sobre a lei. E Jesus tem amizade com todos, vai na casa do chefe deles, alguém importante. Mas nesse diálogo, vejamos que o texto é uma troca de olhares e de observações. Pois Jesus foi na casa do chefe dos fariseus e eles observavam Jesus. Mas Jesus observava a eles também. E nessa observação, Jesus já aproveita para o seu ensinamento e conta essas duas parábolas segundo São Lucas hoje. Primeiro, essa festa, e então podemos pensar, quando tu fores convidado para uma festa de casamento, alguns até tomam essa palavra sobre o primeiro lugar, os primeiros lugares, porque Jesus disse: quando você for para uma festa de casamento, não senta lá na frente nos primeiros lugares, pode ser que tenha alguém mais importante que você. Vai, senta lá no fundo e depois, se for o caso, você vai ser convidado a vir mais à frente. Alguns tomam esse texto para justificar e sentam lá no fundo na igreja, ou numas reuniões quando a gente vai, diz: o Evangelho diz que é para ocupar os últimos lugares. Não é bem isso. Temos que entender bem. Não é na igreja. Na igreja nós somos convidados todos. E aqui não é para excluir ninguém. Essa festa que a segunda parábola conta, onde os pobres, os aleijados, os coxos, talvez a utopia do reino, é o grande desafio para nós como igreja, porque aqui todos são bem-vindos e todos ocupam os lugares, e de modo especial os mais necessitados. Mas aqui, quando voltemos à primeira parábola dos primeiros e dos últimos lugares, porque estar no primeiro lugar não significa ter mais importância. Nós podemos estar nos primeiros lugares, mas a humildade deve ser a nossa veste da festa. Estar nos primeiros lugares, mas assumindo a nossa vocação da humildade, da luta contra o egoísmo, as maldades humanas, as coisas que nos afastam uns dos outros e nos afastam até mesmo de Deus. Hoje a sociedade, e muitas vezes corre entre nós, no mundo, especialmente no mundo digital, na internet, o mais importante hoje é aquele que tem mais likes, é aquele que tem mais seguidores, é aquele que está mais no auge das conversas, das notícias. E é uma crise de identidade no dia de hoje, porque nós muitas vezes não sabemos quem somos e não sabemos nem qual o lugar que nós devemos ocupar. E alguns gastam tanta energia para ocupar os primeiros lugares no ranking das notícias, dos likes, das curtidas, das informações na internet. Não é disso que nós devemos nos colocar como servos.
mas sermos servos do Senhor. E aí a primeira leitura nos ensina isso tão bonito no Eclesiastes: realize os teus trabalhos com mansidão, na medida em que fores grande deverás praticar a humildade. Será? Porque muitos querem os primeiros lugares, os lugares mais importantes, mas não para ser humilde, mas para pisar no outro, para ser mais importante, reconhecido, ter todo um... Não temos modéstia, não temos humildade. Podemos até ser e ter milhões de seguidores, ou podemos ser muito importantes na sociedade, reconhecidos. Esse não é o mal. O mal está em quando fazemos disso mal para o outro. Eu preciso me voltar ao próximo. E ainda Eclesiastes nos ensina: sede humilde. Muitos são altaneiros, ilustres, mas é aos humildes que o Senhor revela os seus mistérios. Então, na humildade, podemos pedir: Senhor, nos encha da sabedoria divina. Nos enche da sabedoria divina e não somente da inteligência humana, porque muitos são exímios e inteligentíssimos, mas não são sábios. A sabedoria é buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é ser e vestir-se na humildade, de não excluir as pessoas, de termos a capacidade de reconhecer o outro e fazer do outro alguém importante também para a minha vida. O outro é para mim sinal de salvação, porque se eu me descubro servindo, servir ao irmão é também servir a Deus. Servir aos mais pobres e humildes é com certeza estar trabalhando para ter um lugar no céu. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração. Este Evangelho está relacionado às bem-aventuranças, pois ter um coração humilde que acolhe, que não desfaz do outro, mas usa do seu devido lugar para servir a Deus e aos irmãos. E ao mesmo tempo, o último texto, a última parábola, essa humildade que nós devemos ter de nos voltarmos para os mais necessitados. Talvez esta festa a gente ainda não consiga e nem imaginar. Quando nós preparamos o nosso almoço de domingo, uma festa, a gente, claro, coloca os convidados, os que a gente gosta, convida os parentes, convida a família. Mas Jesus diz, olha, Ele usa esse exemplo para dizer: não faça nada esperando algo em troca. Acolher e receber alguém em casa não é para que o outro também te chame no domingo que vem, mas com humildade fazer de coração aberto. Isso é para a nossa vida, não só do almoço que o Padre está falando, mas do nosso dia a dia. Esperar com gratidão de sermos acolhidos também. E se nós acolhermos o coxo, o doente, o aleijado, aquele que chora, o vizinho que talvez precisa de uma visita, aquele que talvez está doente, aqueles marginalizados, a mulher marginalizada, aquelas que estão passando dificuldades na sociedade, seu luto por estes teus pequenos, serão estes pequenos que nos receberão no céu. É nesta ceia que nós devemos querer estar. É naquela ceia principal, a ceia do Rei, a ceia que o Senhor prepara. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, para encontrarmos a verdadeira sabedoria e nos aproximarmos
deste nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a termos a capacidade e o coração convertido para o bem, para o próximo. Como catequistas da comunidade, como coordenadores, como ministros, tenhamos um coração generoso, pobre, que se volte aos que mais precisam de nós. Reze no seu coração essa palavra e pense também com humildade. O Senhor te chama hoje a participar da ceia. Venha com o coração humilde, convertido, buscando este encontro profundo. É o Senhor que prepara a mesa para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.